Antes do primeiro amanhecer, antes que o céu tivesse cor, antes que qualquer som rompesse o silêncio da eternidade, havia Deus. E no livro de Provérbios, capítulo 8, a sabedoria declara algo impressionante. O Senhor me possuía no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Isso nos leva a um momento que não pode ser medido por relógios, um tempo que não pode ser contado por calendários, um estado onde apenas a eternidade existia. Não havia montanhas, não havia mares, não havia estrelas espalhadas pelo firmamento, mas havia intenção. Provérbios revela que antes que os abismos fossem formados, antes que as fontes das águas brotassem, a sabedoria já estava ali. Isso significa que a criação não foi acidental. O universo não surgiu de improviso. A existência não nasceu do caos descontrolado. Tudo foi estabelecido com ordem. No princípio, como está escrito em Gênesis, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas o vazio não permaneceu vazio. A palavra foi liberada: haja luz. E a luz respondeu. Quando Provérbios descreve a sabedoria ao lado de Deus, como arquiteta, como participante do ato criador, entendemos que cada detalhe do universo carrega propósito. As leis que governam o movimento dos astros, o limite imposto ao mar, o equilíbrio invisível que sustenta a vida. Nada foi deixado ao acaso. A sabedoria estava presente quando os céus foram firmados, quando os fundamentos da terra foram lançados, quando os limites das águas foram estabelecidos para que não ultrapassassem suas fronteiras. Existe estrutura em tudo. Se a criação carrega ordem, então sua vida também foi pensada dentro de um propósito. Provérbios diz que a sabedoria se alegrava diante do Senhor continuamente e tinha prazer nos filhos dos homens. Isso é profundo. Antes que você existisse, havia alegria no coração de Deus ao pensar na humanidade. Antes que você respirasse pela primeira vez, já havia intenção. Você não é um acidente histórico. Você não é um detalhe insignificante dentro da vastidão do universo. Aquele que mediu as águas na concha da mão também conhece seus dias. Mas Provérbios não apenas revela a sabedoria no início dos tempos. Ele faz um convite. A sabedoria clama nas ruas, levanta sua voz nas praças, chama os simples ao entendimento. Isso significa que aquilo que estava presente antes da fundação do mundo continua acessível hoje. A mesma sabedoria que participou da criação está disponível para direcionar decisões. A pergunta não é se Deus estabeleceu ordem no universo. A pergunta é se você permitirá que essa ordem alcance sua mente. Muitas pessoas vivem como se estivessem desconectadas do propósito original. Vivem reagindo ao caos. Vivem respondendo ao medo. Vivem sendo guiadas por impulsos. Mas Provérbios ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor não é medo paralisante, é reverência consciente. É reconhecer que existe um Criador maior que nossas emoções momentâneas. Quando você entende que o Deus que estabeleceu limites ao oceano também estabelece limites ao mal, algo muda dentro de você. Você deixa de enxergar a vida como algo desgovernado. Você começa a precedente
direção. Provérbios também declara que por meio da sabedoria os reis governam e os príncipes decretam justiça. Isso mostra que liderança verdadeira nasce do alinhamento com princípios eternos. Sem sabedoria, o poder se torna destruição. Sem entendimento, decisão se torna erro. Mas quando a mente se submete à orientação divina, há estabilidade. Se Deus organizou o universo com precisão, Ele também pode organizar seus pensamentos. Se Ele separou luz de trevas no princípio, Ele pode separar a verdade de mentira dentro de você. Talvez você esteja vivendo um momento que parece sem forma e vazio. Talvez haja áreas que parecem confusas, indefinidas, estáveis. Mas o mesmo Deus que trouxe ordem ao caos primordial continua ativo. Nada está fora do alcance dele. Provérbios termina esse chamado dizendo: bem-aventurado o homem que me ouve, velando as minhas portas cada dia. Existe bênção em ouvir. Existe vida em buscar entendimento. O início dos tempos revela o caráter de Deus. Ele cria com propósito. Ele estabelece limites. Ele sustenta com fidelidade. E se Ele fez isso com o universo, Ele também faz com aqueles que o buscam. Hoje você pode escolher viver desconectado da sabedoria, ou pode responder ao chamado que ecoa desde antes da criação. A voz que estava presente no princípio ainda fala. Ela não grita para constranger, ela chama para direcionar. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, não intimo. Aproxime-se da palavra, busque entendimento, peça a direção. E se você deseja caminhar sob a sabedoria que existia antes do tempo, declare nos comentários: eu escolho a sabedoria. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ler. Isso significa que antes da criação existir fisicamente, ela já estava completa na mente do Criador. Nada foi improvisado. Cada estrela posicionada, cada ciclo estabelecido, cada detalhe sustentado por uma inteligência eterna. No livro de Jó, o Senhor pergunta onde o homem estava quando os fundamentos da terra foram lançados. Essa pergunta revela a dimensão. Mostra que existe uma sabedoria anterior à experiência humana. E se essa sabedoria sustentou o princípio de todas as coisas, ela continua sustentando agora. Provérbios afirma que a sabedoria se alegrava diante do Senhor e tinha prazer na humanidade. Isso significa que o ser humano não foi criado como acidente histórico, mas como parte de um propósito eterno. Antes que você respirasse pela primeira vez, já havia intenção. Antes que seus dias fossem contados, já havia direção. Mas a sabedoria não apenas participou da criação, ela chama. Ela levanta a voz, ela convida ao entendimento. Ela oferece discernimento aos que desejam ouvir. Isso revela que viver sem direção não é falta de acesso, é falta de busca. Muitos tentam construir a própria vida apenas com emoção, impulso ou opinião momentânea. Mas aquilo que não é construído com fundamento não permanece. O mesmo Deus que estabeleceu limites ao oceano também estabelece princípios para proteger o coração humano. Limites não são punição, são proteção. Ordem não é
a sabedoria divina. Decisões deixam de ser reações e passam a ser escolhas conscientes. Provérbios ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor aqui é reverência. É reconhecer que existe uma autoridade maior que nossas percepções limitadas. Quem rejeita a sabedoria caminha guiado apenas pelo próprio entendimento. Quem abraça encontra estabilidade. Se Deus trouxe luz ao vazio primordial, Ele também pode trazer clareza à confusão interior. Se Ele organizou o caos inicial, pode reorganizar pensamentos desordenados. Se Ele sustentou o universo desde o princípio, pode sustentar sua vida agora. O início dos tempos revela o caráter de Deus. Ele cria com propósito, governa com justiça e sustenta com fidelidade. A pergunta não é se há sabedoria disponível. A pergunta é se você irá responder ao chamado. Hoje você pode continuar vivendo guiado pelo ruído do mundo, ou pode escolher ouvir a voz que existia antes do primeiro amanhecer. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, não ignore. Aproxime-se da palavra. Busque entendimento. Peça direção ao Senhor e declare com convicção: eu escolho a sabedoria que vem de Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa realinhar sua vida ao propósito eterno. Porque aquele que foi estabelecido antes do tempo continua governando acima do